Olá, pessoas! Bem-vindos de volta ao nosso canal da Agnes Natoterapias. Na nossa live de hoje, vamos falar do ingresso do Sol no signo de Câncer. Eu e minha companheira de live, Luciana Pereira, do canal Mandala da Lu. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, da Agnes Natoterapias. Acho que eu já falei isso antes. Bom, mas enfim, deixa o seu like na nossa live, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Então, bora lá a nossa live sem mais demora, depois da nossa vinheta. Olá! Tudo bem? Muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem conectados conosco. Quero agradecer a mais essa oportunidade de estarmos juntos falando sobre a astrologia como essa ferramenta de autoconhecimento e trazendo o nosso olhar, os nossos conhecimentos que abordam de uma forma terapêutica. Gostaríamos de trazer para vocês como uma reflexão inicial, pensando no signo de Câncer, que é o primeiro signo de água, regido pela Lua, que traz para a gente essa consciência das nossas emoções ou do que nós buscamos lá fora para que haja um complemento. Então, a minha provocação, a minha reflexão inicial sobre esse signo que nos traz esse alicerce, que nos traz esse conhecimento da nossa ancestralidade, da nossa família, dessa base que é tão importante para que depois possamos sair pelo mundo, o que cada um de nós precisa e busca como nutrição. Então, quais são as nossas necessidades, as nossas fomes que vão nos impulsionar para sair dessa casa? Como você vê isso, Renilde? Eu nem falei, né? Luciana, da Mandala da Lua, a pessoa já disparou a falar, já se emocionou, já usou a Lua em todas as suas fases. Então, gente, essa sou eu. Sou assim, mas eu sou legal, tá? A empolgada. Não tem Passe-lhe a problema. bola. A sua originalidade. Como geminiana. Ai, Senhor. Então, pessoas, o signo de Câncer, naturalmente, é o regente da nossa casa 4, né? Que é o fundo do céu. Porque na casa 10 a gente tem o meio do céu. E nesse fundo do céu, a gente encontra a nossa família, o nosso lar, a mãe, né? Tudo isso que representa a casa 4. E com a mãe, a gente tem esse nutrir, essa nutrição, não é? E não só de alimentar, é uma nutrição que a gente leva para a vida inteira. Nutrir nossos projetos,
nosso trabalho, né? O que que é nutrição para você? É isso que a Lu trouxe como provocação. Para mim, a nutrição ela tem um termo muito mais amplo. Emoções, né, que nós podemos nutrir ou não, porque quando isso falta na nossa origem, que a gente vai buscar lá na casa 4, fica um vazio que às vezes a gente alimenta com algumas coisas, com as dependências, que pode ser uma dependência emocional, uma dependência química, né? Tem muitos compradores compulsivos e por aí vai, né, Lu? Exatamente. É interessante quando nós trazemos esse fio, né, essa linha de raciocínio, porque a nossa mãe, ela é a nossa primeira casa. E este signo, traz para a gente essa ideia de uma água, mas de uma nutrição como se fosse um líquido amniótico, que foi o primeiro ali que nos manteve, que trouxe para a gente o que era necessário para o nosso desenvolvimento. Quando nós adentramos, estreamos aqui neste plano, que é justamente no nosso nascimento, no horário do nosso nascimento, que vai ser traçado o nosso mapa, que vai trazer todas essas diretrizes do que nós viemos fazer efetivamente, qual o nosso propósito, quais os nossos combinados, a gente vai ter essa estrutura, na maioria das vezes, de uma forma, muito inconsciente. E é através deste autoconhecimento que nós vamos nos apropriando de nós mesmos. Quando nós pensamos nessa lua, neste feminino, nesta mãe, nesta nutrição, nessas nuances do nosso próprio emocional, porque a lua ela tem fases. E aí uma reflexão que eu gosto bastante para quem está começando a olhar o próprio mapa, tentar se entender em relação à lua, já é: qual a fase da lua que você nasceu? Eu, por exemplo, eu nasci numa lua cheia. O que representa uma lua cheia? A pessoa já traz a mala, evolutivamente falando, cheia de coisas, cheia. Traz recursos. E aí parece lindo, maravilhoso, mas também as responsabilidades são proporcionais. Qual foi a lua que você nasceu, Rei? Você Eu nasci sabe? numa lua minguante. E o que isso significa? Eu acho que eu sou uma pessoa mais reservada, mais na minha, né? Mais introspectiva. Não quer dizer que eu não tenha bagagem, porque a lua minguante ela já passou por outras 3 fases, né? É Então tão trouxe. interessante, porque a tua é polar complementar à minha. A minha tá cheia de coisas e a sua é olhar para desapegar, né, extinguir essa leveza na nossa jornada. Tanto que representa a morte, né? Ou Sim. transmutação. O que você Ex vai deixar para trás para uma nova Uhum. fase. Exatamente. Em contrapartida, pensando numa mochila evolutivamente falando, eu trago essa mochila cheia de recursos, de coisas, e a Rê já traz essa mochila enxuta. Ela já conseguiu,
soltar, porque a morte a gente pensa nesse sentido, de desapego, de leveza nessa jornada. Eu não, eu tenho que ser fortinha para carregar a minha. E a da Rê já está mais tranquila. Se a gente for fazer um comparativo com o peregrino, né, Exato, você começa o caminho e já com a mochila cheia, né? Eu já estou quase lá. E já deixei muita coisa para trás nessa caminhada. exatamente. Quando nós pensamos então para quem nasceu numa lua nova, ou nasceu numa lua crescente, o que a gente pode acrescentar aqui, Rê? É a lua nova, fala de você colocar novos projetos, né? E até mesmo tirar as coisas que estão engavetadas para colocar aí e você começar a fomentar para ver o que você vai fazer, né? Se você Quais quais vai são os nascimentos que precisam vir exatamente, através dessas emoções que transpassam por você. exatamente. Né? Que pode ser um E novo co emprego ou um livro, Uhum. até mesmo você planejar o nascimento de um filho ou de um novo projeto. E quando nasce numa crescente, Aí é você fazer essa semente crescer, né? Porque ela já começou a manutenção. germinar, né? Alimentar, né? A manutenção, como você bem disse. Uhum. Então na nova, a gente recebe a semente. Na crescente, Exatamente. é o que nós fazemos ali, todos os cuidados para que ela germine. Na cheia, quando ela já está esparramando-se, cheia de possibilidades. De galhos, de flores, E a frutos. minguante e a minguante é quando tem a poda, para poder ter força para o novo, porque aí a gente pensa que na natureza estes, ciclos, um vai alimentar o outro, não tem um que seja mais fácil ou melhor que o outro. Uma energia vai sendo movimentada, vai sendo alimentada pela outra. Eu acho que isso Exatamente. é muito bonito de pensarmos, né, nessa poesia e no quão perfeito é a natureza. Cada uma dessas etapas, a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito, para que a gente efetivamente tenha os frutos e essa vida continue e se renove sempre. Para uma reflexão inicial, quando nós pensamos no signo de Câncer, essa lua também traz para a gente, para quem acredita em outras vidas, um passado que a gente trouxe para resolver. Então tem uma emoção aí, que precisa ser trabalhada, que precisa ser moldada, aprofundada. Onde nós temos a nossa lua, ali é uma informação muito importante de uma lição que é recorrente e que nós trouxemos aí para uma nova perspectiva. E Exatamente. aí pensando, né, eu nasci numa lua cheia, então eu já trago isso, né, já não consegui a minha média numa outra vida, trouxe a lição para poder, refazê-la. E é justamente esse olhar de que a vida nos dá outras oportunidades.
Então, quando a gente chega aqui, nós temos essa perspectiva de renascer, de refazer e termos essa oportunidade, essa humildade de olharmos para tudo isso e aprendermos. E é através da prática de entender que a gente erra e é justamente nesse erro que a gente se desconstrói para refazer determinadas coisas que nos traz essa evolução. Então a lua é justamente essa nutrição, essa emoção, esse lugar do feminino que se abre para receber e nos impulsiona nessa renovação. Muito bonita essa reflexão. Quando a gente pensa no signo de Câncer, nesse arquétipo, nesse caranguejo, e aí como a gente está falando de mochila, o que realmente é necessário ou é indispensável para a nossa sobrevivência? Quando eu fiz, para quem não me conhece, eu já fiz alguns caminhos aí, e é interessante porque como a gente se desconstrói, como a gente percebe, quais são as nossas necessidades diante da nossa vida ali, do nosso roteiro a ser cumprido nessas caminhadas. Eu lembro do meu espanto, a primeira vez que eu li o que a gente precisava ter nessa mochila, que era 3 mudas de roupa, e que a nossa mochila podia pesar no máximo 10% do nosso peso corporal. E aí, isto na minha cabeça trouxe toda a minha assembleia interna para vários diálogos. Como assim? Le Né, lembra que a pessoa nasceu numa lua cheia, né, então tem tem muito movimento aqui, muita coisa. Como E assim aí não pode nesse ter 3, 4 par de tênis? Como assim? por exemplo, o tênis a gente leva um par, e o chinelo que a gente vai usar para tomar banho depois, quando a gente chega na cidade, vai andar, que a gente tira a bota e tal, e é só. Oi? Nossa senhora, é muita educação que a gente tem que ter, né. São tantas desconstruções, porque eu lembro que no primeiro caminho que eu fiz, eh, a gente levou uma mochila, mas a minha mochila estava tão pesada. Tinha uma senhora lá que contratou o serviço para levar a mochila dela, e ela teve uma crise de erisipela logo no começo, e aí tinha alguns Nossa, trechos que ela não fazia, ela ia de carro e já esperava a gente na próxima pousada, e aí a gente tirava várias coisas da mochila e pedia para ela levar para a gente. Mas aí me trouxe reflexões, me trouxe despertares muito importantes, porque você começa a perceber o que realmente você precisa. Porque tem muita coisa que você leva que você acha que vai precisar, mas você nem pega naquilo o caminho inteiro. E aí, conforme eu fui fazendo outros caminhos, você vai ficando minimalista. Agora os meus amigos estão partindo do pressuposto que aqui no Brasil
2 mudas de roupa dá. Eu ainda não sou tão evoluída a esse ponto. Mas eles estão batendo nessa tecla. Na prática, eu ainda não sei falar para vocês. Mas é entender, o quanto de coisas que a gente vai juntando, acumulando, acreditando que precisa, que aquilo é indispensável para você. E se você não para determinadas reflexões, e muitas vezes elas vêm justamente nas nossas crises emocionais, daí a importância da lua, para a gente ir para este lugar de questionamentos, de revolta, desse confronto conosco, desse momento no qual a gente olha para o espelho e muitas vezes a gente fala: eu não estou dando conta. A gente precisa colapsar, às vezes, a gente precisa ir para um lugar de catarse para rever determinadas coisas, porque está tão cheio que transborda. E é justamente nesse momento que transborda que a gente para rever muitas coisas. O ideal seria não esperar chegar nesse ponto, mas nem sempre a gente está tão evoluído assim. O que você acha, Rê? Eu acho que a gente consegue fazer essa análise a partir do momento que a gente está pronto realmente, né? Sim. Você está falando aí da mochila. E eu estava pensando aqui, e até mesmo coisas da nossa personalidade. Porque nós somos uma mala, né? Que vai recebendo as Perfeito. coisas. Né? A gente está falando do desapego e tal. E o quanto ser minimalista. Mas até na vida. Né? Às vezes, a própria mídia, né? Nos impõe umas coisas aí e a gente pergunta: será que eu preciso realmente disso? Será que isso vai fazer realmente diferença na minha vida? Né? Às vezes com relação a um produto, né? Será que eu preciso realmente comprar isso? Né? Eu tenho analisado, tem muito apelo de mídia em cima. Geralmente é uma coisa da moda, né? Por exemplo, a obesidade, né? Aí vem aquela chuva de produtos prometendo que você vai emagrecer. E aí eu faço a pergunta: será que se a gente se voltar para a origem, a gente está falando de nutrição, né? A gente Perfeito. voltar para a origem, ali está a chave de tudo, inclusive para o nosso emagrecimento. Outro dia eu estava vendo um perfil de uma nutricionista que eu sigo, e aí ela estava fazendo, até fiz essa pergunta para o Márcio, ela estava fazendo um suco lá de uma determinada empresa, que era zero tudo, inclusive zero glúten. Eu fiz a seguinte pergunta: qual suco de limão que você toma que tem glúten? Ah, de frutas, de uma forma geral, que vai ter. Só pôr de farinha de trigo. Tem algum suco que vai farinha de trigo? O glúten só tem no trigo, gente. Eu chamo isso de xingar minha inteligência. Ai, gente, desculpa. Então, eu vejo se aproveitando muito, e você tem que ter ali um pouquinho de percepção para ver. Tem coisa que eu não preciso. Discernimento. Uhum.
Tem coisa que eu não preciso. Aí pega o pessoal mais desavisado. Ai, mas eu tomo um suco que não tem glúten. Gente, esse é um comentário de uma lua minguante, tá? Nossa, eu fiquei indignada. Falei, olha a fabricação de coisa para. Olha, eu vou no mercado, que eu tô nessa de regime, né? Aham. Eu tô fazendo todo um trabalho psicológico e até lá eu vou conseguir. Mas eu já venho numa onda de regime já tem mais de um ano. Eu vou no mercado, para mim, 80% daquilo que diz que é diet, não sei o que lá, não tem necessidade dentro da casa da gente. E para mim é uma batalha aqui em casa com o Márcio, coitado. Mas é bonito quando a gente pensa nessa questão de vocês como parceiros. E o que isso significa? A partir de um momento que você busca esse aprimoramento, essa consciência do que realmente o seu corpo pede, quantos de nós ou quantas vezes a gente para perceber o que realmente o nosso corpo está pedindo, quais são as nossas necessidades nutricionais, o quanto a gente come com consciência, ou a gente vai nesse automático, ou a gente entra numa compulsão, ou numa própria gula, e, 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 e vamos e não paramos para perceber nada disso. E quando a gente pensa nessa questão no signo de Câncer, que tem como regente a Lua, da onde que vem isso? Da onde que vem esse vazio que, independente do que tenha lá fora, parece que nunca é suficiente? Eu não Todos sei, nós. o Lu, desculpa, continua, depois eu termino. Na minha percepção. Não, então eu falo que você viu que eu disparo, né? Tá. Não, eu não sei se cada um tem que ter uma percepção da sua fase, né? Esse vazio, para mim, vem da minha criança. E ela Uhum, tá gritando tão desesperada que já tem 2 dias que eu fui na casa de doce. Eu tô deixando ela, falei, deixa ela se infartar. Depois eu vou uhum, cortar de vez. Sabe, umas coisas assim, uns biscoitos tão infantil. uhum. E aí eu falei, deixa essa criança falar, deixa ela pedir, porque daqui uns dias eu vou cortar de vez. Então, isso para mim é uma percepção que essa criança ainda tem que ser tratada, psicologicamente falando. Uhum, perfeito. E quando você traz essa questão, vou alimentá-la porque daqui a pouco isso vai ser cortado, também a gente ter esse cuidado conosco da dose. Precisa ser efetivamente cortado ou pode ser só diminuído, para que não seja tão agressivo para a gente? E aí cada vez a gente precisa menos. Faz alguns anos que eu, por exemplo, eu tomo café sem açúcar, só que esse sem açúcar não foi de uma hora para outra, eu fui diminuindo até chegar o dia que não precisava mais do açúcar, por exemplo. Então, é a gente ter essa margem de negociação interna. Você trouxe eu falei da questão do caminho e você trouxe para as questões da nossa vida.
E o caminho, quando a gente faz esses caminhos, ele é um recorte da nossa própria vida, porque é um momento no qual a gente vai pensar com mais ênfase em determinadas coisas. E que obviamente na hora que a gente volta, para a nossa para as nossas rotinas, houve transformações ali que a gente fica anos elucubrando, porque é tão intenso que acontece num curto espaço de tempo, que é justamente essa digestão que vai se dando. Quando a gente pensa no nosso mapa, que é essa ferramenta tão maravilhosa para que a gente se entenda, se perceba, cada um de nós, sem exceção, nós temos o signo de Câncer em algum setor, nós temos a Lua, então nós temos essas informações sobre nós mesmos que pode trazer para a gente esse autoconhecimento, esse olhar para si numa outra perspectiva. E se você não conhece o seu mapa ou não se interessa por isso, traga para você a reflexão justamente dessa energia do feminino que a gente associa com a nossa mãe, que a gente associa com a nossa nutrição. Traz para você essa reflexão de como você lida com as suas emoções, o quanto você para percebê-las, o quanto você respeita o seu tempo diante das coisas. Quando a gente pensa no signo de Câncer, a gente pensa nesse feminino, vamos trazer um conhecimento que eu acho que cada vez a gente precisa fomentar mais, é quando nós nos tornamos essa lua, que é justamente quando nós menstruamos. Nós somos essa pessoa que vive os ciclos. Então, toda mulher, na hora que ela menstrua, é importante que ela tenha esse entendimento do quão precioso é todo esse movimento que o seu corpo está trazendo. A mulher, quando ela menstrua, antigamente, ela era esse sinônimo do sagrado, da abundância, da fertilidade dentro da própria tribo. E depois, quando ela entrava na menopausa, ela era essa mulher prateada, que era essa mulher madura. A gente precisa trazer esses conhecimentos, e esses entendimentos para que cada vez a gente esteja mais em paz conosco. Sim. E os homens têm o ciclo do sol, né? O que nos marca é a lua, apesar que para Uhum, algumas civilizações, a lua é masculino e o sol que é feminino, né? Mas para nós, esse arquétipo da lua feminina é muito mais forte, né? Que vem desde a uhum, antiguidade, desde a antiga Grécia, ou bem, 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 bem antes, né? Bem antes que isso, de sim. civilizações mais antigas, né? É, você quer colocar o mapa, para a gente poder trazer uma reflexão? A gente vai tentar trazer de uma forma muito, muito didática. A gente até combinou, de tentarmos não falar muito astrologuês no dia de hoje, trazer uma comunicação que é muito mais terapêutica, para que você, independente do teu conhecimento, você consiga acompanhar e consiga ter reflexões e provocações para essa evolução. Porque o grande intuito
E eu, na minha jornada, eu sempre trago para o meu coração as reflexões que me são feitas, porque é justamente no que a gente aprende que a gente vai melhorar, vai querer evoluir, vai querer sempre este movimento que é ascendente. Só que se tem uma linguagem que é muito complexa, fica barulho de grilos, fica a chamada não completada, então a gente está tentando fazer de uma forma mais didática. Gostaríamos que vocês comentassem, que vocês nos orientassem mesmo, se a forma como nós estamos fazendo está conseguindo trazer essa ajuda, se vocês, estão realmente tendo despertares através do conteúdo. Então gostaríamos que vocês participassem ativamente e nos nutrissem desta forma. Com certeza, é muito importante, né, as Sim. pessoas comentarem aqui com a gente, né. Uhum. Pode falar, a gente não morde não, a gente não morde não. Olha, gente, eu mordo, mas eu tô comportada. Que você quer trazer sobre o mapa do ingresso do Sol no signo de Câncer, Rê? Eu tô Que te chamou eu tô mais tentando abrir atenção? ele aqui. Tá, já tá na tela. É, eu abri ele na tela, e Hum. agora eu vou abrir aqui para mim. Ah, tá, desculpa. Não, não, tranquilo. Eu quero ver direitinho aqui, sem erro. Uhum. Vamos ver aqui. Mas pode errar também que a gente aprende, justamente a gente vai prestar mais atenção na hora que derrapa. Esse ingresso do Sol em Câncer veio na casa 1, né, Uhum. que é o ascendente e a nossa expressão, né. Veio não, vem, né, Uhum. é só a partir do dia 20, Lu? 21. 21. 21, às 5h25. 5h24. Errei Para por 1 ser minuto, exata. foi. É interessante que esse Sol não recebe quase nenhum aspecto, né, Lu? É, ele Eles o que isso significa, Rê? Bom, eu tenho uma interpretação que um planeta sem aspecto, ele fica mais livre, né, livre para É, ele criar, ele tem pra aspectos aqui, ele tem uma apesar que tem quadratura um com ele tem quadratura com Netuno, ele tem trígono com o nó do norte, ele tem aspectos. não é totalmente, Na eu vou falar vertical de ali Netuno, que é o aham, desafio, né. Netuno é o mais desafiador aqui, né. hum. Eu E acho o que que o que é isso tomar quer dizer? cuidado com ilusões ou com expectativas, né. Que às vezes você pode criar muita expectativa ilusória, com relação a algum assunto ou uma pessoa. Né, para mim é É, isso. uhum. O que eu queria trazer aqui, é
essa atenção, queria pedir essa atenção, pois teremos a oportunidade de curas dessas relações que poderíamos entender como uma irmandade. Nós teremos a oportunidade de olharmos para este emocional de uma maneira mais voltada para o concreto, para o que é palpável, para o que é tangível. Vai ser uma oportunidade de nós revisarmos lições aí no âmbito familiar. Poderemos organizar essa estrutura de uma forma mais palpável. Pode ser uma oportunidade bacana de você organizar a tua própria casa, de você fazer aí faxinas, de fazer trabalho de liberar, de desapegar, de trazer essa movimentação. Leve em consideração que o que nós não usamos é uma energia parada, e energia parada é sinônimo de algo que está estagnado, que está doente, e que precisa trazer essa leveza do que, pensando do micro para o macro. Vamos pensar que na entrada deste Sol no signo de Câncer vai ser justamente essa oportunidade de elaborarmos pensamentos e aprendizados do quão importante é essa esfera da família para cada um de nós. Vamos pensar no que nós entendemos como nossa família. Isso pode ser a nossa família de origem, a nossa família que nós construímos, ou a nossa família planetária. Como é que efetivamente isso está nos alimentando? Exatamente. Você colocou como organizar a nossa casa, né? Porque Sim, você está observando essa lua na casa 4, né? em Virgem. Em Virgem, que é a Uhum, casa de Câncer, e a lua, que é o regente de Câncer, está domiciliada, né? Como a gente costuma falar. Ou seja, ela está na casa de origem dela. Então, ela tem muito mais força. sim. Porque a gente, dentro É, de casa, a gente se sente bem, né? Aqui é a minha casa. É o que ela está fazendo. E é legal porque esse ingresso do Sol em Câncer, né, quando a gente olha esse regente, ele traz essa importância da gente olhar para a nossa família. eu trago um Né? contraponto. Você fez a afirmação, né? Dentro de casa a gente se sente bem. Então, a gente se sente bem? Mas, Porque se na não, verdade, é assim, uma bem não. oportunidade de organizar isso tudo, de olhar para Isso. isso, de estabelecer curas nesse sentido. Sim, porque a gente tem familiaridade, né? Dentro de casa, a gente tem a familiaridade. Na minha casa, eu sei onde está tudo. Ou não sei, né? Dependendo da bagunça, a gente perde tudo, né? Deveria Ai, ser, por isso que está pedindo essa organização, né? sim. Deveria de ser um lugar mais familiar, um lugar onde se sinta bem, né? Se bem que, na minha opinião, além da casa,
Física. Quando a gente fala de lar, é essa coisa mais emocional, né? É a nossa casa interna, né? É o lar onde eu tenho minhas coisas, meus bichinhos, Uhum. aonde eu estudo, né? Que deveria de estar organizado. E se não tá, por que que não tá? O que que eu Uhum. tenho que fazer? Sim. E eu queria também trazer uma outra reflexão sobre essa casa, mas pensando que é o nosso próprio corpo. Quais são as escolhas que eu faço para que isso esteja na sua melhor versão? Então, como é que está a minha alimentação, que é a pauta de de câncer, é nutrição, então como é que está a nossa alimentação? Quais são as escolhas que eu tenho feito? A gente está num momento aqui no Brasil que está um pouco mais frio. Teve alguma mudança efetiva da nossa alimentação? Eu tenho tido vontades nutricionais diferentes. Eh, ou eu continuo mantendo a mesma alimentação da estação passada? Tem alguma O seu corpo pede um outro tipo de alimento ou mantém-se a dieta que já está estabelecida, afinal em time que está ganhando a gente não mexe? Pois é. Você sabe que quando a gente fala do corpo, eu lembro de um termo espírita, Hum, que o corpo é a morada da alma, a morada do verdade. espírito também, Uhum, né? E segundo o espiritismo, hum. nós somos responsáveis pela saúde desse corpo. Nós temos que cuidar dele muito bem, né? E essa saúde começa pela nutrição, né, Lu? Uhum. E pensarmos também, Rê, se essa nutrição está ok. Então, como é que anda as nossas emoções? E Qual também é um é tipo de nutrição, né? qual é o cuidado que nós temos em relação a isso? Eu faço algum tipo de acompanhamento nesse sentido? Eu faço algum tratamento, algum monitoramento nesse sentido? Porque é muito importante, todos nós, sem exceção, precisamos. Sim, o equilíbrio das emoções é muito importante, né, Lu? Hum. Muito importante, porque se a gente não mantiver esse equilíbrio, a gente adoece. Quando Quando a a gente mente tem adoece, o Uhum. corpo também. Quando a gente pensa nessa lua ou nesse arquétipo da mãe, a gente vai para um lugar desse cuidado que nós temos com o outro. Mas para que possamos cuidar do outro, o quanto nós estamos cuidando de nós mesmos. A gente só consegue realmente cuidar de alguém se começou por nós esse trabalho, porque senão é no mínimo, uma vampirização, porque você já não tem de onde tirar, você ainda está dando. É incoerente, né? E Tem que viver uma quantos e incoerência quantos aí. que a gente conhece que está aí, que a gente percebe que está exaurido e que continua ali nesse lugar de tô fazendo, né, mais um pouco e mais um pouco, e você está vendo que a pessoa não vai, não dá, mas não tem essa consciência do quão importante é este autocuidado.
Pois é, para você cuidar do outro, você tem que estar bem. E também no processo do cuidado com o outro, você tem que estar se cuidando, porque tem determinadas situações que não vai mudar e que te exaure. E muitas vezes você tem que também tentar formar uma rede de apoio. Por exemplo, cuidar de idoso, Uhum. porque o processo de envelhecimento vai, né? E se a pessoa está ali num processo de demência, é bem pesado esse cuidado também, né, Lu? A gente estava falando disso, né, outro dia. Exato. A gente estava Nós falando sobre isso. nós trouxemos aqui essa questão, desse cuidado nutricional, deste autocuidado e como é que tá para cada um essa questão da nossa estrutura física, do nosso alicerce. O quanto a gente está se exercitando, o quanto a gente tem de mobilidade, o quanto nós estamos criando reservas nesse sentido, para que no ato de envelhecer a gente consiga pelo menos não ficar dependente fisicamente. Eu faço ginástica há bastante tempo no Sesc e atende um público bem consistente de terceira idade, e a gente faz umas aulas de mobilidade, lá a gente faz umas aulas funcionais, pensando justamente em coisas que parecem muito simples, como levantar e sentar numa cadeira. Então, eles passam vários exercícios que parecem bobinho, mas é justamente para fortalecer essa musculatura para você conseguir ir no banheiro sem precisar de ajuda, por exemplo. São umas sacadas assim que eu acho tão sensacionais. Eu assim, gente, que bom que que eu tenho essa oportunidade de poder aprender isso para lá na frente. Não vou dizer que eu não vou precisar, mas que se postergue o máximo possível de ter que depender de alguém para me ajudar nesse sentido, porque fato é, todos nós em algum momento a gente vai precisar de ajuda. O construir esta rede é justamente a gente entender que uma hora a gente ajuda e outra hora nós vamos precisar dessa ajuda. O quanto nós Sim, estamos nos trabalhando internamente para que seja uma via de mão dupla, para que haja reciprocidade. exatamente. Então, quando a gente olha esse mapa aqui, esse mês, o que nós queríamos trazer para vocês aqui de uma forma mais simples e que vocês pudessem trazer isso para o mês de vocês. E o signo de Câncer, que é justamente esse conceito, esse conhecimento do nosso lar, do nosso ninho, como é que nós estamos lidando com tudo isso? Quais são as escolhas que nós fazemos para que isso esteja o mais organizado possível, para que nós possamos ter e poder ajudar também os que estão em volta? Porque na hora que a gente pensa na nossa família, nós somos uma família planetária, mas se eu não faço por mim, eu não vou conseguir fazer por quem quer que seja. Então essa base, esse alicerce, ele vai estar bambo. Então o que eu posso fazer para que isso esteja em harmonia e o mais bem estruturado possível? Então que nesse mês, enquanto o sol estiver atravessando aí o signo de Câncer,
leve em consideração que em algum setor da sua vida isso vai ter um apelo, vai ter um chamado, você vai buscar nutrições de acordo com tudo isso. Então que você traga esse olhar de autoconhecimento, de autocuidado, de amor por você mesmo, porque se você estiver na sua melhor versão, naturalmente você vai conseguir ser essa pessoa nutritiva onde quer que você esteja, e isso não vai ser um desgaste, isso vai ser natural. Estou falando de uma forma muito utópica, mas vamos fazer o que a gente consegue e tentar movimentar cada vez mais tudo isso. É o recado do ingresso do Sol em Câncer, Sim. né? Dentro de muita coisa que ela pode trazer, a gente ter esse autocuidado, né? Porque aí a gente tem a melhor performance em tudo, né? No trabalho, na família, no amor. E também quando a gente tiver velhinho, né? Porque esse é o caminhar. Queria convidar vocês para uma meditação nessa energia do signo de Câncer, uma visualização que eu gostaria de conduzi-los, que é justamente para que a gente possa trabalhar essa nossa casa interior. Eu peço, por favor, que vocês fechem os olhos e que façamos respirações lentas e bem tranquilas. Relaxando. Peço-lhes que visualizem uma casa. E ela representa o nosso mundo emocional. Observe a porta. Ela está aberta e você pode adentrar. Observe tudo à sua volta. Existe algum lugar que esteja iluminado? Há algum lugar esquecido?
Existe algum lugar que precisa ser cuidado? Continue percorrendo estes cômodos e você irá encontrar uma versão sua mais jovem. Ao olhar-se, escute o que você precisa ouvir hoje. Sem corrigir, sem interpretar, apenas escute e diga: eu vejo você. Eu te acolho. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa carregar tudo sozinho. Agradecendo essa oportunidade, agradeça-se por ter se permitido e que a sua casa, que é tão sagrada, te traga mais e mais a nutrição de forma harmônica e equilibrada. Concentre-se novamente na sua respiração.
Concentre-se no seu corpo físico. Vá se mexendo, se espreguiçando, voltando. Quero agradecer a mais essa oportunidade de estarmos juntos. Quero agradecer a Renilde por essas trocas, por esses aprendizados, por essas provocações. Peço que vocês tragam para a gente o que vocês acham, como é que a gente pode melhorar. Façam sugestões e saibam que é justamente através do que vocês trazem que a gente vai se movimentando para que esses canais sejam cada vez mais nutritivos. Obrigada, beijão a todos. Gratidão e até a próxima. Tchau, Rê, beijão, obrigada, Tchau, gente. beijo, Tchau, tchau. tchau. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e com quem você sabe que gosta do assunto, se inscrever no canal acionando o sininho e também considere ser membro. Além de você colaborar com o crescimento do canal e das melhorias dele, você também tem uma série de vantagens. Dá uma olhadinha lá. E aqui vai 2 sugestões de vídeo para você. Tá? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.